Já tocou o sinal para a gente ganhar tempo? Vamos começar? Começar orando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, sobretudo de mim, né? E de cada um dos irmãos, para que a palavra deles flua, apesar de mim, né? E apesar de vocês, possa dar frutos e muitos frutos. Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai, perdoa-nos, ó Deus, nossos pecados, dá-nos, ó Deus, a alegria de estarmos sempre na Tua Santa Casa, Deus. E prepara-nos, ó Deus, para a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra, Deus, ela possa ser falada aqui, Deus, através de mim, através dos irmãos. Que ela possa, Deus, dar frutos, Deus, através de mim também, através de nossos irmãos, ó Pai. Para que, Deus, possamos saber defender a nossa fé, Deus, conhecer os sinais da Tua volta, Deus, e estarmos preparados, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa-nos nesse dia, dá-nos alegria de estarmos sempre contigo, Pai, e dá-nos, ó Deus, a Tua paz, no nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu sou o pastor Sebastião, só que não, né? Hoje seria a aula dele, porém ele teve que viajar. Aí pediu que se eu pudesse dar essa aula por ele, e assim eu estou fazendo. Tá? Então, a gente vai dar o seguimento. A próxima aula deve ser do pastor Sebastião, e é a seguinte também dele. Deve dar 2 aulas seguidas. Ok? Vamos lutar aqui para ver se a gente consegue. Lucas, você pode me ajudar aí, Lucas? A passar os slides? Eu acho que eu não estou conseguindo aqui. Vê. Tá joia. Bom, hoje é a aula número 5, né? Sinais dos tempos. Como eu disse, seria a vez do pastor Sebastião. João achou a minha mãe, estou mais tranquilo. Está na sala do Pacheco, né? Então, Pacheco deve ter portado a minha mãe. Obrigado. Obrigado. Então, a aula número 5, né? O pastor Sebastião deve dar a aula 6 e a 7 na sequência, né? Eu daria a aula 8 e com a aula 9 terminaríamos o curso, tá? Na primeira aula que o pastor Sebastião deu, a ideia principal... Obrigado, Reginaldo. O João achou minha mãe. Obrigado. A aula, o tópico da aula foi para que nós fôssemos teorreferentes. O que é isso? Que a gente seja referência de Deus na vida das pessoas. Não só com relação aos irmãos da fé, né? Como também daqueles que convivem conosco no trabalho que não conhecem a Deus. Que eles possam ver, né, o nosso Senhor através de cada um de nós. Na segunda aula, nós falamos dos 3 tempos da salvação. Né? Vimos que na coluna onde fui salvo da esquerda, nós fomos salvos no passado, por quem? Por Jesus Cristo, no sacrifício da cruz dele. Né? Então, isso aí é um movimento monergista, ou seja, dependeu apenas de Jesus, exclusivamente dele. Isso foi no passado, Jesus fez a obra. E na coluna amarela, nós estamos sendo salvos. Né? O que significa isso? Significa santificação. É a figura da Trindade, a pessoa da Trindade, que é responsável por essa figura, por esse momento, é o Espírito Santo. Então já temos o Filho e o Espírito Santo, né? E esse momento que estamos vivenciando, ele é sinergista, ou seja, depende de Deus e depende de nós também. A nossa salvação, né? A nossa santificação, ela depende da gente também, tá? Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E no futuro, né, nós seremos salvos, nós seremos glorificados. Por quem? Por Deus Pai. Tá? No primeiro momento, quando somos justificados, nós somos livres da culpa do pecado. Nós temos uma culpa. A culpa foi lançada na cruz. No segundo momento, né, onde estamos sendo salvos, a nossa santificação, ela nos livra do poder do pecado. Então, estamos sendo tratados para ficarmos livres do poder do pecado. E no futuro, na glorificação, nós estaremos livres da presença do pecado para sempre. Tá? Esses são os 3 tempos que a gente tem que conhecer, tem que saber e tem que ver o que está acontecendo. E esse último momento da glorificação, ele também é monergista. Ok? Ou seja, somente Deus atua. Na aula
aula 3, que o pastor Sebastião deu, ele deu enfoque, sobretudo no vale que ele chamou de Vale da Morte, né, ressaltando, sobretudo, ali o estágio 4, onde a pessoa... quer falar, Nelson? Nelson? Não? No estágio 4, onde é a parte mais delicada desse momento, né, onde a pessoa ela começa a sair desse vale, ou ela se afunda profundamente, vindo a ficar depressiva, né, um momento extremamente importante, né? Então, esse foi o vale da perda, o vale, né, da morte, com todos os seus estágios, lembrando que nem todos os estágios são claros, são nítidos, ou as pessoas passam necessariamente por eles, né? Tem gente que pula, mas basicamente, né, segue esse roteiro, vamos dizer assim. Bem-vindo, Eugênio. Na nossa última aula, nós falamos, né, enaltecemos que existem pensamentos diferentes acerca da alma, né, se a alma morre, se a alma dorme, se a alma será aniquilada. Nós vimos que, sobretudo, né, a igreja adventista, eles creem que a alma está dormindo daquele que morre, né, e não tem mais consciência, o sopro, que eles chamam, né, volta para Deus, e a alma fica morta junto com o corpo. Né, e no futuro, a alma, quando Jesus ressurgir, a alma, né, o corpo e a alma ressuscitará segundo os adventistas e serão aniquilados. E nós não pensamos assim. Nós cremos o quê? Que o perdido, ele vai para o Hades, né, que é o lugar de tormento, ou Sheol, do Antigo Testamento, e a alma do salvo, ela vai para o paraíso, né, o céu, como nós conhecemos o seio de Abraão, aguardando o momento da segunda vinda de Jesus, né, da ressurreição, onde o corpo vai encontrar com a alma, né? A história para aí? Não para aí. Nós colocamos esse slide até aí só para que não dessemos spoiler com relação às outras aulas, tá? Então aí continua, porque o destino final de todo crente não é o céu como conhecemos hoje, tá? Os irmãos já falaram na última aula, né? Nós já sabemos qual vai ser, mas eu também não vou dar mais spoiler. Se nós vamos surgir no corpo, como Israel falou, um corpo novo, ou como foi falado aqui, o mesmo corpo, né, de uma forma diferente, glorificada, eu não sei, tá? Isso não vamos discutir agora, tá? Na aula que o pastor Sebastião der sobre na ressurreição, aí a gente vai conversar sobre isso, tá? E só para botar mais uma lenha na fogueira, existem pensamentos hoje, cristãos verdadeiros, de que a alma, nesse lugar, paraíso, céu, ou seja, Abraão, de repente está com um corpo provisório. A Bíblia não é clara sobre isso. Os eruditos dizem que, com relação ao estágio intermediário, que também esse nome não está na Bíblia, né, a Bíblia simplesmente sussurra. Tá? Mas nós temos condições de direcionar esse sussurro da Bíblia, né, para entender aquilo que acontece com a gente. Como a própria palavra de Deus diz que o corpo volta para o pó, né, e a alma volta para Deus que o deu. Essa foi a última aula. O que veremos hoje? O cenário dos últimos dias, a verdadeira função dos sinais de tempo e o que fazer, né, no ano de serviço. Nós estamos falando da matéria e colocamos uma forma de aplicá-la, né, nesse ano de 2018, que é o ano do serviço. Nos últimos dias, uma atmosfera religiosa opressiva. Será que isso já está acontecendo no dia de hoje? Será que temos liberdade completa de falarmos de Cristo em todos os lugares do mundo? Há 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, alguns cristãos egípcios morreram, 7 na verdade, 2 crianças, pelo simples fato de serem cristãos. Uma devocional do pastor Navarrete, ele falou que a cada 6 minutos morre um cristão simplesmente pelo fato de ser cristão. Nos países, né, Coreia do Norte, os países mais fechados, tudo, simples fato da pessoa ser cristã, né, ela passa apertada, passa puros, ela é morta. Então, essa atmosfera de opressão religiosa, ela já existe. Não é coisa nova. Mas as coisas dos sinais do tempo, vejam, a aula de hoje é sobre os sinais dos tempos. Nosso Senhor vai dizer para a gente, olha, essas coisas vão acontecer. É profecia. É profecia. Jesus é profeta, é sacerdote e é rei.
E ele fala com detalhes, diferente de algumas coisas que a gente tem visto por aí. Então, essa atmosfera religiosa a gente já pode comprovar, né, nos dias de hoje, só que ainda não é o fim. Nos últimos dias, a gente tem essa preocupação com o futuro da humanidade. É o que a gente vê hoje, com relação à ecologia, entre outras coisas. O povo se reúne em prol da sociedade, do futuro da sociedade, mas aí cabe aquela pergunta, será que é isso mesmo? Será que a preocupação é com o futuro da sociedade realmente? Ou será que ele tem um cunho financeiro por trás de tudo isso? Será que a nova ordem mundial ela trabalha em prol da sociedade? Quem não sabe o que é a nova ordem mundial, procure na internet, vocês vão ver algumas coisas. Não para ficar impressionado com tudo que está ali. Não, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Então tudo o que acontece conosco, Ele permite. Um fio da nossa cabeça não cai, de cabelo da nossa cabeça não cai, se o Senhor assim não permitir. Então, não é para a gente ficar preocupado, é para a gente se preparar. Tá? Profecias, não, ou seja, essas coisas todas estão acontecendo, acontecem já há muito tempo, ou seja, desde a primeira vinda de Jesus, da morte de Jesus, sobretudo, muitas das coisas começaram a ficar evidenciadas. Tá? Então, elas estão acontecendo. A história ela tem um curso, ela não é cíclica, como querem muitos. Vai e volta, nasce, morre, encarna, não é isso. Ela é progressiva, ela tende para um fim. Tá? E nosso estudo de hoje, escatologia, nada mais é do que isso, né? Estudo do tempo do fim. Gente, a hora que quiser, tá? Vamos participar, tá? Para não falar sozinho assim, senão eu vou dormir também. Ok? Muitas previsões catastróficas. Isso. Como é que fala aí? Arthur. Respira, né? Catastróficas. Agora sei, catastróficas. Então, muitas previsões catastróficas. Por exemplo, terremotos, vulcões, atividades solares, ou seja, um monte de coisa acontecendo. Essa figura do soldado atrás, com uma coluna de fogo atrás, deve simbolizar a Guerra do Golfo, né? Onde os iraquianos saíram do Kuwait, mas antes disso aí eles tentaram fazer de tudo para destruir o máximo que pudessem. E é exatamente isso que Satanás quer fazer com a gente. Quer destruir o máximo possível, porque ele sabe que os dias estão contados. Ele sabe que é um perdedor. Tá? Então é isso. Nos últimos dias essas catástrofes vão acontecer. Nunca morreu tanta gente de terremoto como tem ocorrido hoje. Você vai, sobretudo na minha cidade, no Rio de Janeiro, você vê as atrocidades que são cometidas, sobretudo com relação a tráfico, milícia, etc. Milícia e tráfico junto. Só para os irmãos terem uma ideia. Na última vez que eu fui para o Rio, minha mãe estava internada no hospital chamado Terceira Ordem, não sei o que, um hospital católico muito interessante lá. Eles tiveram que mudar o nome do hospital, Terceira Ordem, porque não fica na região do Terceiro Comando, fica na região do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então o hospital, há muito tempo com esse nome, teve que mudar de nome para João Paulo II, uma coisa dessa. O negócio é sério, a gente aqui não sabe, não sente, vê na televisão e pensa que talvez seja coisa de filme, mas não é, isso é real. Aí a Hollywood se aproveita para poder evidenciar essas catástrofes, né? Por exemplo, o filme Apocalipse, o pessoal assistiu? Deixados para trás? Foi um dos primeiros filmes que eu assisti com esse cunho no Apocalipse, e eu cria, na realidade, de que as coisas aconteceriam daquela forma. Né? A partir do momento que eu li a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, eu vi que, tem alguma coisa diferente. Tá? Então, por isso que Pedro fala na primeira carta, né? Capítulo 3, versículos 15 e 16, diz: antes santificar Cristo como Senhor da sua vida, né? Podendo justificar sempre a razão da esperança que há em vocês, e fazendo isso para aquelas pessoas que contestam de uma forma segura, tranquila e calma. Tá? Então, o Apocalipse, ele foca nesse aspecto do arrebatamento, ou seja, avião cai, carros batem, etc. Ou seja, fica aquele caos total, né, com as pessoas que desapareceram. O Presságio também é outro filme nesse mesmo cunho, né, de adivinhar o que vem pela frente. Né, algumas crianças enterram mensagens e o pessoal vê mais à frente, aí tem códigos e as coisas começam a acontecer baseadas naquele código, gente morrendo, a quantidade, isso é uma coisa tentando adivinhar o futuro, as coisas que vão ocorrer, da forma que vão ocorrer, ou seja, é sempre uma preocupação e também uma coisa que nos ativa a curiosidade. Né, saber o que vai acontecer no futuro. Só que o nosso Senhor, Ele fala. Ele fala para quê? Para que a gente possa se preparar.
Se os irmãos puderem, né, de repente, acompanhar a nossa aula no livro de Mateus, capítulo 24, a gente vai se reportar a esse livro com bastante frequência. Quem assistiu essa série de Leftovers? Quem assistiu? Assistiu, Arthur? Ela fala sobre o que, Arthur? Gente, a gente está com o microfone aqui, tá? Então é bem provável que aquilo que vocês falarem consiga ser captado. Vocês perceberam que na aula passada, aquilo que conversamos aqui, né, sobretudo os irmãos, esse microfone, muito embora virado para cá, ele captou alguma coisa. Então eles colocaram aquilo ali, porque está sendo gravado, né, pela internet, né, as pessoas podem ouvir também aquilo que vocês falam. Fala aí, Arthur. Então, é uma série que, se não me engano, 5% da população some no planeta e isso causa uma transformação no significado. Não sei entender. Isso, legal. Mas só que lá em cima está escrito, nós ainda estamos aqui, né? Ou seja, eu não assisti essa série, o pastor Sebastião, ele assistiu todas elas, ele colocou nas aulas justamente para isso. Gente, algumas pessoas desaparecem, ou seja, sinalizando naquilo que a Bíblia fala sobre arrebatamento, só que o arrebatamento não acontece dessa forma. Nós vamos ver na aula do pastor Sebastião como ocorre, em que sentido vai. A gente vai ver que o arrebatamento ele vai no sentido, no momento, para caso ele muda de sentido, ou seja, a aula vai ser bastante interessante, espero que os irmãos não faltem. Nos últimos dias, cenário muito apavorante. Será que a gente está conseguindo identificar isso hoje em dia? Será que a proibição de ser cristão, ou o Estado Islâmico surgindo, catástrofes grandes, terremotos, fome, violência doméstica, guerras, HIV, vocês pararam para se perguntar com relação ao Zika vírus? De onde surgiu isso e como surgiu? Já tiveram a curiosidade de perguntar? Mas por que o Zika vírus apareceu aqui no Brasil, de certa forma, na forma mais contundente, perto de Olimpíada, perto de Copa do Mundo? O que será que aconteceu? E hoje em dia a gente nem vê mais, né, falar tanto sobre o Zika vírus. A quem interessa isso? Será que interessa alguém? Será que foi manipulado? Será que foi plantado isso? Será que a nova ordem mundial tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? São perguntas, gente, que a gente se faz, busca ajuda, mas a nossa ajuda mesmo está aqui, na Bíblia. Fala sobre os sinais. Muitas das coisas vão acontecer. É profecia, e profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falha. Ela vai se cumprir no detalhe. E já está se cumprindo. O pastor Sebastião separou os sinais de tempo de duas formas. Uma do modo natural, e outra do mundo natural, e outra do mundo social. E no mundo natural ele falou sobre os fenômenos celestes, terremotos, desastres, fome, novas formas de doenças, problemas insolúveis de poluição. Ou seja, será que a gente está conseguindo visualizar alguma dessas coisas? Será que isso é presente no nosso dia de hoje, no nosso cotidiano? Então, está aí a pergunta para o coração de vocês, para vocês começarem a pensar também dessa forma. Como as coisas estão acontecendo? Será que está acontecendo? Então, uma coisa eu digo para vocês, meu irmão. Jesus está voltando. E não vai demorar. Então, o que a gente tem que fazer? Preparar a nossa sociedade, aquelas pessoas que estão à nossa volta, sobretudo os nossos familiares, para mostrar para eles, os sinais dos tempos já começaram. E a tendência é piorar. Exatamente como está na palavra de Deus. Arrebatamento, como a gente viu no passado, o Hélio e tal, pode acontecer em lugares assim, distantes. Mas não é o que está dizendo a Bíblia. Vai acontecer? Sim. Mas a Bíblia está dizendo que os tempos não serão bons. Serão maus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. O livro do Apocalipse, que significa revelação, é o Senhor revelando ao seu povo que está sofrendo, dizendo para ele o seguinte: vai haver sofrimento, vai haver dor, vai haver choro, mas eu venci. Aquele que perseverar até o fim, vai ver.
Então, gente, é importante que a gente saiba que essas coisas vão acontecer para que a gente possa preparar, não só a gente, mas também a nossa família. Guerras devastadoras com relação ao mundo social, armas capazes de aniquilar a terra. Dizem que a Rússia e os Estados Unidos têm armas para destruir a terra um cento de vezes. Grandes conflitos trabalhistas, a escassez de amor e fé genuína, medo e sofrimento entre os povos, evangelho pregado por todo mundo. A Bíblia diz que o evangelho será pregado por todo mundo, e lá em Mateus 28, 19, fala que vai ser pregado por todas as nações, não é individualmente. Então o evangelho está crescendo, está chegando nos lugares onde até então não conseguia. Então você pode ver, a palavra de Deus diz que o evangelho vai ter que ser pregado em todo mundo, para que o fim do mundo chegue, ou seja, para que Jesus volte, algumas coisas vão ter que acontecer, e essa é uma delas. Estamos juntos? Ok. Se o Pedro está comigo, eu estou tranquilo. Viu, Pedrão? Chesterton, que é escritor, poeta e teólogo, ele diz o seguinte: como é que conseguimos olhar atônitos para o mundo e ao mesmo tempo sentirmos-nos confortáveis, perfeitamente à vontade dentro dele? É uma coisa meio estranha, né? A gente sabe que esse mundo está cada vez pior, as pessoas falam que quanto mais educação o povo tivesse, melhor seria. Não, as coisas não aconteceram assim. Temos mais educação, temos mais acesso à informação e as coisas não estão melhorando. Cada hora surge uma coisa nova e se a gente se sente realmente, verdadeiramente confortável no mundo desse, algum problema está vendo, gente. Alguma coisa está errada, porque o que a gente quer é aquela história que diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem, porque as coisas estão indo de mal a pior. E a Bíblia fala que o tempo foi abreviado. Se não fosse abreviado, os eleitos estavam correndo risco. Mas como eleito, não tem jeito, então esses dias foram abreviados. Por conta de nós, eleitos. Indo diretamente para a Bíblia. Vamos ver algumas coisas algumas interpretações, né, das quais elas não são tão fidedignas. Eu tenho aqui, já, para chegar a tempo, Mateus 16, 3, que diz o seguinte: ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Né? Os sinais dos tempos, que é o tempo da nossa aula. E se Jesus falando, antes disso, ele chamou as pessoas de hipócritas. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo? As pessoas elas não estão entendendo, não entenderam verdadeiramente aquilo que o Senhor quis dizer. Quando Jesus se referiu a isso, ele não se referiu ao Kairos ou simplesmente ao futuro, como as pessoas pensam equivocadamente. Quando Jesus chega e fala para as pessoas, ele está dizendo: olha, eu estou fazendo as coisas aqui à frente de vocês. Eu estou com vocês, estou fazendo tudo à frente de vocês. Olha, os cegos andam, os cegos veem, os coxos andam, pessoas são curadas, o evangelho é pregado em todo mundo, e vocês não estão se ligando com isso. Eu estou aqui, vou continuar fazendo as coisas, e vocês não vão se ligar. Só que tem um aspecto também de futuro, que a gente vai ver nos 2 3 slides à frente. Eu vou me concentrar nesses dois só, nesse momento, porque o Senhor está dizendo, as coisas acontecem, as coisas aconteceram, estão acontecendo. Vocês abram o olho para verem a salvação que está diante de vocês. E não é fácil, gente. Se vocês forem pegar lá 2 Coríntios 4:4, você vai ver que o Deus desse século está cegando as pessoas e está ensurecendo as pessoas veem, mas não vê, ouvem, mas não ouvem, não tem condições. João Batista, a Bíblia diz que não tem ninguém que nasceu, né, de mulher que tenha sido mais especial que João Batista. João Batista também não entendeu. E Jesus falou que no reino de Deus, aquele que é o menor, o último no reino de Deus, vamos dizer assim, ele era mais importante que João Batista. Mas por quê? João Batista não entrou no reino de Deus? Entrou sim, só que João Batista estava vivo quando Jesus falou isso. E João Batista, por sua vez, ele também realmente não entendeu o problema com relação a reino. Estão lembrados que Jesus, quando chegou no templo, deram para ele o rolo? Ele leu um capítulo do livro de Isaías 61, né?
O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e eu me curar os quebrantados de coração, e livrar os cativos, pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Parou aí, entregou o rolo e sentou. Não é isso? Só que a história ela não para aí. O capítulo ele não para aí, ele continua. Mas só que Jesus falou isso. João Batista, ele não havia percebido que a primeira vinda de Jesus não era para concluir o que está escrito logo depois, né? Ele ia pregoar o ano aceitável do Senhor, e no final diz, alguém sabe? Do dia da vingança do nosso Deus. João Batista cria que naquele momento Jesus tinha vindo para pegar o pessoal, separar o pessoal dele, pegar a palha e colocar no fogo ardente de uma vez só. Não era assim. Isso vai acontecer sim na segunda vinda de Jesus. Então é complicado, gente. Os sinais dos tempos estão aí. Mas nós temos que, hoje em dia está fácil, né? João Batista já passou, a Bíblia está toda ela escrita, é só a gente ver. Então, que esse pessoal nessa época, que eles não entenderam que aquele Kairos que o pastor colocou ali, não é com relação ao tempo, é com relação à atividade. Kairos a gente trata como tempo de Deus, e Cronos o nosso tempo, né? O sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles falam basicamente da mesma coisa. Né? Jesus, antes tinha brigado com o pessoal, só que na saída do templo, eles falam, Senhor, que pernas. Trazendo aqui para o nosso dia, para a nossa realidade, a gente chega com alguém aqui, né, e fala, gente, olha só a Nacional, os vidros, a construção, 2 elevadores, salas climatizadas, auditório aqui espetacular, novinho, cheirando a novo, né? Tanto isso, tanto aquilo outro, e Jesus vira para os discípulos e fala, só que não ficará pedra sobre pedra. Para ele isso não é importante. Para aquilo que para nós, para os discípulos da época, era importante, para a gente não é importante, não é isso. É bom termos esse conforto. Sim, graças a Deus nós temos condições, mas nosso foco não está ligado nisso aqui. Na estrutura, não está. Você pode ver que o nosso SEM é bastante ativo, o nosso MV é bastante ativo. Condições de participar também é muito grande, sobre amigos na dor, ou seja, se a gente quiser trabalhar em prol do reino de Deus, aqui essa igreja já consegue oferecer. Então, gente, não é isso. O templo não é o mais importante, que para o judeu era. O templo era a vida. Tanto é que Flávio José diz que o templo, quando foi destruído, né, os judeus morriam olhando para o templo. Flávio José, ele assistiu, ele foi testemunho ocular da destruição do templo. Não do templo de Salomão, mas do templo de Herodes. É que Jesus havia falado. Jesus, quando ele disse com relação ao templo, foi 36 anos antes, onde existia paz, aquela famosa Pax Romana existia, então não havia inimigos. Jesus chegou para os 12 na quarta-feira, 2 dias antes de morrer, e falou, e isso depois foi para o sermão, falar o sermão escatológico, profético, no Monte das Oliveiras. Então, ninguém imaginava que Jesus, com mais 12 pessoas apenas, e Jesus falando com relação ao mundo, tudo isso iria acontecer. Só que está lá, na Bíblia, para que todo mundo possa ver, ouvir e perceber os sinais dos tempos. Esses sinais, eles tiveram início logo com Jesus, sobretudo logo após a morte de Jesus. Ali na observação, ele fala que tudo isso que vai acontecer, que Jesus está falando, né, muitas coisas aconteceram, né, mas outras irão acontecer. E tudo isso nesse espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Jesus, quando foi confrontado, dizendo que ele repelia os demônios pelo maioral dos demônios, que era Beelzebul, né? Ele falou, olha, numa casa dividida, né, entre si mesmo, ela não prospera. E ele fala, se eu faço esses sinais, essas curas todas, o nome de Deus, então é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Na primeira aula aqui eu falei do já, mas ainda não. O reino de Deus chegou, mas ainda não concluiu, não completou, não chegou na sua plenitude. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. É o já, mas ainda não. Tá? Já começou, mas ainda não concluiu.
Nos reportando aos 3 capítulos do sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a gente tem a dica, pode fazer, colocar na tabela, para que a gente possa se orientar da seguinte forma. Com relação aos falsos cristos, ali na coluna, naqueles números, eles são os versículos, tá? Mateus 24, tem os versículos todos ali, onde falam de falsos cristos, guerras e rumores de guerra, entre nações e entre reinos, fome, epidemias, terremotos, perseguição dos discípulos de Cristo, apostasia dos cristãos professos, falsos profetas, aumento da iniquidade, pregação do evangelho por todo o mundo, abominável da desolação do tempo, grande tribulação e aflição, fenômenos astronômicos. Gente, está tudo aí. Não tem que inventar nada. Não tem que inventar nada. A gente só tem que estar atento. Porque, na minha concepção, isso aqui é meu, não é bíblico nem nada. Isso aqui é baseado nos estudos que eu tenho feito, né, de alguns palestras que tenho ouvido também. Então, na minha concepção, o anticristo, eu digo, quando eu falo anticristo, eu falo o último, tá? Que o cara sanguinolento, aquele que vai vir no final de tudo. Tá? Ele vai seguir da igreja, vai ser um cara extremamente político. A Bíblia diz que não vai ser afeito à mulher. Tá? Não que ele, na minha interpretação, não que ele seja misógino, para mim, ele será homossexual, e por aí fora. Ou seja, a Bíblia dá essas interpretações, essa aí é minha, mas a Bíblia fala, vai vir falso profeta, né? Ele vai fazer isso, ele vai juntar o sistema econômico, o sistema político, vai parecer que seja grande coisa, mas depois, quando ele abrir a boca, ele vai falar como louco. Prepare-se. Porque o grande problema de apostasia, ela vem da igreja. Não é o cara lá de fora que vai ser apóstata. Não, é dentro da igreja. Cada vez que você liga a televisão e vê aquelas coisas estranhas, sal grosso, rosa ungida, lâmpada, vassoura, meia, travesseiro, banho de Esther, cacetinho de Jesus, pastores urinando em vaso, em baldes, subindo de helicópteros, jogando na cidade para marcar a cidade. Pessoas dizendo para que as mulheres venham para os cultos sem a roupa de baixo, para que o Espírito Santo possa penetrar melhor. Gente, são coisas que, ou seja, para mim são sinais do tempo extremamente claros. E a gente tem que estar esperto. O Senhor Jesus fala que aquele que segue Ele, aquele que é filho dele, aquele que ama Ele verdadeiramente a Ele conhece a palavra, ele mantém a palavra guardada, ele obedece o que está escrito e ele produz frutos. Se eu gosto que a cada ano ver o BBB, não sei das quantas, poxa, vamos dar uma repensada. Por quê? Porque aquilo que é colocado ali não é de Deus. Certamente não é de Deus. Ah, mas algumas novelas, né, elas têm um cunho religioso. Por exemplo, algumas novelas da Record. Sim, tem sim. Fala da Bíblia? Sim, fala sim. Mas quem está patrocinando? O próprio diretor-geral da emissora falou, não, nossas novelas não tem. Ela pode ter um cunho político, religioso, mas a ideia não é essa. Estão se aproveitando, estão colocando, e quem patrocina? É Heineken, não sei o quê. É para a gente parar e pensar. Então, a segunda vinda de Jesus está iminente. As coisas estão acontecendo, mas a palavra de Deus diz que, calma, mas ainda não é o fim. Abra o teu olho, irmão. Vamos observar os sinais do tempo. E um desses sinais também é a cauterização da mente, né? Você vai cauterizando, vai inserindo esses tipos de informação na sua cabeça, aí você vai achando que é normal e vai criando quase um conhecimento, né? Exatamente isso. Quer ver um exemplo prático? O meu conselheiro Volmer, do grupo de oração, ele pode falar com mais propriedade acerca disso. Sabemos que o que sustenta a igreja é a palavra e oração. Reunião de oração, Volmer, quantas pessoas tem por dia? 5 pessoas. Reunião de oração com a igreja de quase 2.000 membros. Todos nós sabemos disso?
Sabemos que é importante? Sim. Não estou dizendo aqui que nós não oramos. Não é isso, não. Tá? Mas existe, né, um momento onde nós deveremos orar em comunhão. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, né, diz o Salmo. Né? E existe uma bênção garantida por esse Salmo que só acontece quando estamos em união. Estamos juntos. Mas por quê? Um dos baluartes da igreja, que é a oração, ela não está cheia como estão as festas que acontecem aqui. É um passo que a gente tem que pensar. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por quê? Talvez o ativismo nos prenda bastante. Né? E, infelizmente, muitos até esfriam de verdade, como a irmã falou. E é isso que vai acontecer. A história do joio e do trigo é para quem? É para a igreja. Não é para o pessoal da rua. Tá? Alguém discorda? Então, os eventos anormais, espetaculares, catastróficos, que diz a palavra, não vem com aparência visível. Isso aí está em Lucas. Eu vou ler aqui para os irmãos. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele não está vindo de uma forma visível. Então, vamos para lá que o reino de Deus está lá. Não. Nós vimos na aula do Espírito Santo que o Espírito Santo ele sela, ele mora dentro da gente, dentro de cada um de nós. Por isso algumas pessoas falam que o pecado do adultério é um dos pecados que mais dói. Por quê? Porque ele é contra o próprio corpo. O nosso corpo é o templo do nosso Senhor. Então é complicado. Tá? Não é. O Espírito Santo está dentro de nós. E a Bíblia diz que no futuro nós viveremos dentro de Deus. Vai ver essa mudança. Nas aulas que virão, os irmãos poderão ver isso daí. Tá? Então a aparência do reino ela não é visível, porque ele está dentro de cada um de nós. São associados com o reino de Satanás. Isso aqui na 2 Tessalonicenses diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, de justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Apocalipse 13, 13 e 14. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Aqui ele não está falando de Jesus, não. Tá? E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então, gente, a gente quando lê o livro do Apocalipse, a gente vai ver claramente que no finalzinho da tribulação, por esse tempo que nós cristãos estamos passando, a tribulação, a besta vai fazer sinais miraculosos, vai fazer descer fogo do céu, até as imagens vão falar, vão destruir as pessoas, ou seja, serão momentos extremamente difíceis, sobretudo para aqueles que estiverem vivos, né? Se isso demorar muito tempo, se a gente não estiver mais aqui, se Jesus não voltar antes. Mas aquela história, gente, está tudo escrito, é profecia, essas coisas hão de acontecer, essas coisas vão acontecer. Não é talvez aconteça, não, vão acontecer, não tenha dúvida. E o Senhor fala para a gente para que a gente possa estar preparado, sempre preparado, sabendo que vamos passar por aquilo ali, mas ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece, né? A gente vê muito em carros por aí, mas só que a parte anterior do versículo a gente não vê. Tudo posso o quê? Sofrer naufrágio, ser picado por uma cobra, ser apedrejado, descer no cesto para fugir da cidade que querem me maltratar. Você vai levar esmola para um certo lugar, você toma uma coça, e tudo isso eu posso. E Paulo, quando escreve, muitas vezes está preso, está feliz, porque ele sabe que a coroa da vida está resguardada aí. Esse momento é passageiro, que aquele que fica em pé, ele vai receber a coroa da vida, da vitória. Então, a gente deve estar atentos a tudo, gente.
Tá? Os sinais, eles estão aí. Tem dúvida? Pega a Bíblia. Tá? O sermão escatológico. Mateus 24, tem um pouquinho também de Mateus 25, Marcos 13 e Lucas 21, ou seja, os sinóticos. Tá? O João, ele não se repete, não se refere a isso daí. Ok? Um modo exato de datar a volta de Cristo. Muita gente já tentou fazer isso. Muita gente. A Bíblia, quando ela nos dá esses sinais, quando a gente lê o livro de Daniel, não é para marcar nada com exatidão. É simplesmente para a gente ver as coisas como vão acontecer. Da forma que elas vão acontecer. E Jesus, ele é detalhista. Não é como Nostradamus, que fazia suas previsões no contexto e que tudo que você colocar aqui ali serve. Não é. Jesus falava do templo, antes do templo ser destruído, quando havia paz. As pessoas ficaram horrorizadas que o templo para o judeu era a vida. Então, Jesus vai destruir o templo, então vai acabar tudo. Eu estava falando do Flávio José, acho que eu não cheguei a completar. Ele conta, né, ele foi testemunho ocular da destruição do templo. Ele conta que quando os romanos invadiram Jerusalém, lá pelas tantas, um soldado romano pegou tição com fogo, com a ajuda de outros, jogou pela janela do templo, e o templo era revestido de cortinas, de madeira, muita coisa, muito ouro, muita prata, muita coisa preciosa, né? E o fogo começou a ficar forte, as pessoas olhavam para o templo assim, desesperadas, como pedindo a ajuda dos céus para que não fossem mortos, ou seja, aquela coisa toda acontecendo, né? E os romanos massacrando crianças, jovens, ou seja, passando, né, a espada em todo mundo, e o templo pegou fogo, e o fogo foi tão intenso que o ouro, a prata, né, o que tinha de valor, que não foi destruído pelo fogo, ele desceu pelas pedras. Antes não tinha cimento, né, as pedras eram colocadas uma em cima da outra. Então, conforme o fogo derreteu o ouro, derreteu a prata, ela foi escorrendo por entre as pedras. Aí Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra. O que os soldados romanos tiveram que fazer para poder resgatar aquele ouro que estava lá? Tiveram que tirar pedra de cima de pedra para poder resgatar aquele ouro. Olha só como é que a precisão da palavra profética do Senhor se cumpre. Um tempo que havia paz, um tempo que não havia nada disso aí, onde os discípulos falaram, olha que tempo, olha as pedras, olha a imponência. Isso não é importante para Deus. Voltando aqui, gente, tentativas de datar com exatidão a vida de Jesus. Muita gente já tentou fazer isso. Os que ficam caracterizados aqui, tal, é uma pessoa chamada de William Miller. Tá? Ele deu a origem aos adventistas mileritas. Tá? Ele datou 2 vezes a vida de Jesus, em 1843 e 1844. Jesus não veio nenhuma dessas 2 vezes, evidentemente, e ele ficou recluso, ele ficou na dele, né, e não mais falou sobre isso. Só que a igreja adventista ela deu sequência, né, por uma pessoa chamada Irã Edson, que era metodista, ex-metodista na época, e era seguidor de William Miller. Então, no milharal, no dia que Jesus ia voltar, no dia 21/3 de 1844, né, eles estavam aguardando a volta do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não voltou, e o Miller, ele se recolheu. Esse Irã Edson, ele chegou, não, na verdade Jesus veio, só que ele não pisou na terra. Jesus veio sim, ele saiu do céu, foi para o Santo dos Santos, onde ele vai instituir o tal do juízo investigativo, porque ele tinha um trabalho a ser concluído que ele não concluiu na cruz. Quando Jesus falou, tetelestai, está consumado, não está consumado nada, porque Jesus teve que ir para o céu e voltar para esse lugar chamado juízo investigativo, do Santo dos Santos que eles criaram, para poder Jesus analisar a ficha de cada um. Vai lá, vamos ver Amaro, o que ele fez? Ah, tá, então ele não vai para o céu. Não, mas isso não foi resolvido na cruz? A cruz não me garante isso, me dá certeza disso? Aí, logo depois, né, Ellen White também ela disse que ouviu do Senhor o dia e data que ele viria. Mas só que depois que passou esse êxtase, ela esqueceu. Ou seja, são pessoas querendo marcar. Valnice Milhomes também, ela chegou a falar, Jesus vai vir no dia tal, não veio. Gente, está nítido aí. A palavra de Deus diz o seguinte, quem é que sabe? Os anjos sabem?
Não. Jesus sabia quando estava aqui? Não. Quem sabia é o Pai. É o Pai, mas é Ellen White? É estranho. Por mais que a gente queira tentar buscar, não tem base, não tem jeito. Então, quando a palavra de Deus fala sobre isso, gente, a gente tem que acreditar. É na palavra, temos que ver contexto. Não só aquilo que está ali no versículo. Contexto, texto, pretexto, tudo isso tem que ser analisado. A época, tudo isso tem que ser analisado. Está ali, gente. Vamos lá, Marcos 12, 13, Marcos 13, 23. 32. Obrigado, Elda. Elda, eu sempre ouço a sua voz, Elda. Não tem jeito. Gosto muito de você. E por gostar tanto de você, Elda, você pode ler para mim? Você está com óculos? Estou. Tá? Faça essa gentileza. Só um instantinho. Vontade. Elda, não conta para ninguém não, tá? Mas esse texto eu não botei aqui, viu? 13:32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que É Marcos, as árvores... é Marcos. Ah, é Elias que me deu o Mateus. É Marcos, já acreditou em Mateus, né? Eliezer, por favor, não atrapalha, né, Eliezer? Ajuda essa mulher aí, filho. Marcos 13. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. 32, ela, por favor. Passará o... Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus está falando exatamente aquilo que a gente já conversou aqui. Mateus 24, 36 diz o seguinte, os irmãos estão com o livro aberto, podem acompanhar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a Bíblia é clara em dizer isso, gente. Então Jesus não veio a primeira, a segunda vez. Não, quando vier, a palavra de Deus diz que de norte a sul todo mundo vai saber. É como raio que cai, todo mundo vai saber. Ele não vai vir secretamente. Não, e juízo investigativo é coisa de, sei lá, coisa de que acho que não conhece a Bíblia, eu não sei. Porque os adventistas conhecem bem a Bíblia. Eu não sei porque eles trilham esse caminho, não sei. Acontece que eles conhecem, mas a Bíblia que eles utilizam, ela tem texto e não tem contexto. É a Bíblia mesmo. Aqueles que têm a Bíblia diferente é o pessoal da Testemunho de Jeová. Não, mas eles também, por exemplo, sobre a vinda de Cristo, sobre como... Nós tivemos uma pianista que era adventista e você ainda não era presbítero na época. Ela teve que ser dispensada porque na hora da ceia ela não participava, tudo era contrário, porque não tinha o lava-pés. Então, cheio de dogmas que eles criaram. Então, assim, eles é muita coisa deles e a maioria diz que eles não são religião, que eles são seita, né? Nós nos consideramos assim por conta da teologia deles. A Bíblia deles é igual à nossa. A Bíblia das Testemunhas de Jeová que é diferente, que é produzida pela Sociedade Torre de Vigia, né? E eles modificam bastante, alguns textos. Para ficar bastante claro, é o João 1:1, né? Ele dizia que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele dizia o seguinte, no princípio o verbo era Deus, o verbo era um Deus, colocando como Jesus Cristo como um Deus a mais. E o Espírito Santo para eles é como uma força motora, uma força, uma energia que gerencia, que mexe com todas as coisas. Mas o problema grande dos adventistas, gente, quando estivermos com algum adventista, não necessariamente ele pensa tudo isso com relação a Ellen White, que é infalível, né, com relação ao sábado, que quem não guarda o sábado não vai para o céu, não. Conversa com ele, pergunta a ele, naquilo que ele crê,
para que depois a gente possa chegar, pô, irmão, desculpa, não posso andar contigo. Pô, cara, eu não posso andar contigo, você é meu irmão. Entendeu? Para a gente tomar uma atitude dessa. Tá? Então, nem todos que são adventistas, eles são, eles creem que os escritos de Ellen White são inspirados conforme da Bíblia, são infalíveis, né? Eles creem no juízo investigativo, eles creem que aquele que guarda um sábado, somente que guarda um sábado serão salvos. Então, a gente não pode chegar e contextualizar, ou seja, fazer uma pulada aqui para a gente poder chegar ao fim. Entendeu? Não é assim, tá? A verdadeira função dos sinais dos tempos. Eles apontam, como eu falei, né, nos slides da frente, a gente tinha falado do futuro. Eles apontam para o passado. Como eu já falei, aquilo que Jesus já fez, os sinais, os milagres, né, o evangelho sendo pregado aos pobres, ou seja, tudo isso, né, que Jesus fez e que Jesus, né, no presente momento que ele ainda estava fazendo, né, só que ela aponta também para um futuro. Tá? Esse futuro, ele está sentindo o sentido da história, está todo ele na palavra de Deus, é escatológico, né? Tudo que Deus falou, ele vai se cumprir. Nem sempre a profecia ela é super detalhista, mas esse, por exemplo, sermão escatológico, ele fala de tudo isso. Tá? É de riqueza de detalhes. Primeiro ele começa dizendo, vede que não se engane. Então, meu irmão, olha, estuda isso aqui para que você não seja enganado. As coisas vão acontecer. Primeiro tem que acontecer isso. Vai ser início das dores, mas ainda não é o fim. Então, a característica que a gente tem que ter com relação a tudo isso, né, é com relação à aparição do homem, né, do iníquo. Né? Esse é uma das coisas interessantes, que vai caracterizar. E a apostasia da igreja. A apostasia da igreja a gente já está vendo? Sim, basta ligar a televisão. Teve um irmão que era de uma igreja luterana, ele veio para a nossa igreja, eu perguntei a ele por quê, ele falou, não, cara, é o seguinte, eu conversando com a pastora acerca de algum texto da Bíblia, ela falou que acreditava na Bíblia, mas não em tudo que a Bíblia falava. Ué? Agostinho de Hipona, ele dizia o seguinte, se você crê na Bíblia, crê naquilo que você quer, não no que a Bíblia diz, né, na sua totalidade, então você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo. Então é complicado, a gente tem que estar atento a todos esses sinais. O sentido da história, a centralidade da palavra, as coisas que estão acontecendo, o que ainda não aconteceu, a destruição do templo já aconteceu. Muita gente fala, não, e o povo de Israel? A gente vai ter que construir um terceiro templo, talvez o templo lá de Ezequiel 40. Mas para quê? Se foi Deus que destruiu os templos, mandou destruir os templos. E o povo quando era cativo, o povo quando ia para algum lugar cativo, o povo voltava e depois que acontecia o quê? Alguém me ajuda? O que aconteceu quando o povo foi para a Babilônia? Que oravam perto dos rios da Babilônia, queriam cantar, as harpas estavam escoradas na árvore, o pessoal pedia para cantar um hino de Sião, aí eles diziam, como é que eu vou cantar aqui nessa agonia toda? Aí Daniel, lendo o livro de Isaías, descobriu que faltavam acho que 2 anos para acabar o cativeiro. O que o povo fez? Daniel começou a orar ali pelo povo, para que o povo não se arrependesse e que o Senhor tivesse misericórdia através da oração de Daniel, que era aquela pessoa que o Senhor falou 2 vezes, pelo menos, Daniel muito querido. O povo tem que fazer o que, gente? Se arrepender. Sem arrependimento não acontece nada. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Se o povo não se arrepender, não rola de voltar. O Estado de Israel, e aí, quem foi que fez? Foi o Senhor que abriu as portas para que acontecesse? Ou foi criado pela ONU? Vocês viram arrependimento dos judeus? Então Deus permitiu? Sim, Deus permitiu, mas talvez para juízo. Enquanto os judeus não se arrependerem, não entregarem sua vida para Jesus, não tem outro jeito de entrar no céu. Não tem. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não tem jeito. Eles renunciam a Jesus como o Messias que está como o Messias que já veio. Para ele o Messias ainda virá. Se você não acredita em Jesus Cristo, não tem céu para você. Não tem jeito. É palavra de Deus. Então como é que criou o Estado de Israel? A ONU que criou o Estado de Israel.
E quem é que manda na ONU? Quem é que manda na ONU? Aí mais uma vez eu vou falar, nova ordem mundial está por trás também, gente. Então, para que construir o terceiro templo, eles vão fazer os sacrifícios? Não, há muito tempo eles já substituíram o sacrifício pelas atividades rabínicas. Eles não creem na Torá de Moisés mais. Ensina Talmud. Assisti um vídeo com vários rabinos, né, o ortodoxo aqui, autêntico. Aí perguntaram ele sobre Adão e Eva, sobre... Mas não, isso é coisa que a gente conta para a criança. Dizer que, cadê vovô? A criança pergunta, cadê vovô? Vovô foi para o céu, não sei o quê. Não, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam na Bíblia. Não acreditam no Torá, não acreditam. O inferno para eles, o inferno sim, eu já estive lá. É o Vale do Rinom, onde as pessoas faziam isso, sacrificar. É isso. Para eles basta você ter uma vida tranquila, uma vida que eles acham que seja correta, que a sociedade acha que seja correta. Tem até um exemplo nesse filme que o rabino fala o seguinte: olha, se numa sociedade as pessoas chegam à conclusão de que roubar é uma coisa normal, e a sociedade aceita isso como uma coisa natural, está valendo. Então, quando falarmos no Estado de Israel, sim, eles serão alcançados, mas aqueles que se arrependerem, né, e entregarem sua vida para Jesus Cristo. Tá? Quando falarmos de Israel, tem que tomar cuidado, porque o Estado de Israel ele foi criado, graças a Deus, por isso o pessoal tem o seu lugar, mas quem criou? Ou seja, a motivação, ela não foi através do arrependimento. Sinal do Kairos, como eu te falei, não do tempo, sim, mas da atividade. Deus aponta, sinais e símbolos apontam para o que Deus fez, Deus está fazendo e aquilo que Deus está por fazer. Então, quando a gente viu lá em Mateus 16:3, né, aquilo ali Jesus, quando estava falando, ele fala: olha o que eu já fiz. João Batista, quando estava preso, mandou seus discípulos perguntar a Jesus, né, se ele era aquele que tinha que vir ou ele tinha que esperar por outro. E a resposta de Jesus foi: fala para João que os coxos estão andando, os cegos veem, né, o Evangelho está sendo pregado. Gente, vamos prestar atenção nos sinais, naquilo que está para acontecer. Então eles não entenderam que aquilo que Jesus estava falando na época, eles entenderam que aquilo que Jesus tinha feito, aquilo que Jesus fez, e um pouco daquilo que vem para o futuro. Engraçado, vocês conseguem entender o tempo, né? Se vai chover amanhã. Se a gente erra com relação ao tempo, amanhã vai chover e vai fazer frio. Eu saio de casa de galocha, todo equipado. Não fez frio, não choveu? Qual a consequência disso na minha vida? Nenhuma, simplesmente eu tiro tudo e está tudo certo. Mas com relação à salvação, não. Observar. Olha, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, frequente as classes de escola dominical. Participe, pergunte. Estude a palavra de Deus, para que a gente possa chegar no fim e estar de pé. Seguindo ali no livro de Mateus, é o princípio das dores. Ele fala, lá no capítulo 24, versículo 8, ele fala que o início das dores já começou, gente. Sobretudo quando Jesus foi embora. Nós cremos que estamos vivendo já a grande tribulação, e que Jesus está para voltar. Essa tripulação ela tem um período delimitado, ninguém sabe quanto tempo é, né? 1000 anos não é, como diz a Bíblia, fala uma vez só em relação ao milênio, não é, porque já estamos vivendo 2000 anos, é uma referência que ela faz de um tempo marcado que a gente não sabe, mas que a tribulação ela já está acontecendo, a gente está vivendo, está vivenciando isso, as coisas estão acontecendo aos nossos olhos. Então virá o fim. Aí no livro de Mateus a gente vê lá 24, 14, 29, 30. Deixa eu ver se eu tenho aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pulando agora, então, o Evangelho vai ser pregado por todas as nações. É o que está acontecendo já. Em lugares antes impenetráveis, a gente já está conseguindo chegar com o Evangelho. 2 Tessalonicenses 2, 3.
que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes daquele dia virá o quê? A apostasia. O que é apostasia? Como nós comentamos no início. Quem vai apostatar vai ser a igreja. Então, a apostasia, será que ela está acontecendo? Será que já está acontecendo? Será que é a unção do vômito, do cuspe na boca da pessoa, da gasolina, de pessoas tomarem gasolina, comer grama lá fora? Então, que base tem isso na Bíblia, gente? Será que você chegar numa igreja, alguém fala para você, dá essa lata velha, essa porcaria desse carro que você tem, entrega tudo no altar do Senhor, entrega tudo que você tem, que Deus é obrigado a te sustentar, a te dar coisa melhor. Será que é isso que a palavra ensina? Que prosperidade? Você lê a palavra, você vê o que? Sofrimento, é cruz, é arrependimento. Não há outra forma. Como ser salvo, não tem jeito, não tem outro caminho. A ignorância, as pessoas estão longe, nunca ouviram falar. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa que nunca ouviu, é ignorante, a Bíblia ajuda. Diz que os céus, o Salmo 19, os céus proclamam a glória. Fala, a Bíblia fala, a natureza fala, tudo fala. E Deus, quando quer, tem aqueles eleitos, as pedras vão falar, se ninguém falar no lugar. Que diga Abraão, que diga Paulo. Então, gente, a apostasia, ela está às portas, dentro da igreja. É importante que a gente saiba disso para que a gente não seja surpreendido e não se deixe enganar por essa doutrina estranha. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha que a sequência que o Senhor Jesus colocou. Primeiro a apostasia, depois o homem da perdição. Qual o tempo que a gente está vivendo? Será que é apostasia? Ou é tudo junto, apostasia, as dores, as coisas, as catástrofes, etc. Gente, está tudo aí, é claro. Não vê quem não quer. Ou quem está anestesiado. Está claro. As coisas estão acontecendo. Jesus está voltando. Eu que estou falando isso, não é a Bíblia que está dizendo isso. É claro. Jesus está voltando. Vai haver apostasia e logo em seguida vai vir o homem da iniquidade, o anticristo. Muitos anticristos já apareceram na história. Mas existe um que é o chefão de todos. Comentamos também com relação à antítese, o joio e o trigo. Eles crescem lado a lado, até a ceifa no final do mundo. Por quê? Para não arrancar o trigo junto com o joio. Deus e Satanás lutarão até o fim da história. O que a gente pode ver, prestar atenção na história, que as coisas estão acontecendo uma ao lado da outra. As coisas ruins estão acontecendo e as coisas boas também. As coisas do diabo, o príncipe desse século, está acontecendo. E as coisas de Deus também, o Evangelho está caminhando também. Então, existe esse dualismo, como diz a palavra de Deus, e Deus e Satanás lutarão até o fim da história. Mas essa luta, gente, ela não é assim. Muitas vezes as pessoas pensam que Satanás ele vai levar por Jesus. Como? Os adventistas creem, lá no livro de Judas, que briga pelo corpo de Moisés, Miguel, que para eles é Jesus, estava brigando com Satanás. Como é que pode a criatura brigar com o Criador? Não tem jeito. Satanás é páreo para Jesus. O que vai acontecer no final do mundo? Quando Jesus voltar e as tropas estiverem reunidas para a guerra da Armagedon, como é que essa guerra vai ser? O pastor Pérez, numa pregação, falou isso com clareza e que ficou até xoxo. Por quê? Vai ser fraca. Não tem páreo. Vai ser um sopro, gente. Jesus, quando começar a chegar, vai ser um sopro, ele vai destruir o exército inimigo. Não é páreo. Então, essa batalha que muitas vezes as pessoas pensam que Jesus vai fazer queda de braço, não existe. Aquela luta de Miguel é anjo, é um arcanjo, Miguel, é ele lutando contra Satanás, não é Jesus. E até para justificar isso daí, depois eles criaram lá que Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado, com o corpo glorificado. A Bíblia fala que é Jesus, então como é que fica isso, gente? É complicado. Mas a batalha não é isso que a gente está vendo aqui. Nunca vai ser.
Tá? Criatura, não rola. Não rola de chegar e enfrentar o Criador. Então, cuidado com isso daí. Não é assim. E cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, inclusive em algumas igrejas. Aqui, sobretudo, em igrejas reformadas, a gente tem uma garantia melhor. E aqui, aquilo que está sendo feito, está falado, é genuinamente a palavra de Deus. Você vê que os pastores chegam lá, abrem a palavra de Deus e não saem do texto. A apostasia também crescerá, a iniquidade se espalhará, guerras e rumor de guerras indicam a presença dos poderes do mal. Está claro. Não tem que inventar, está claro. É só ler, estudar a palavra de Deus. É nítido isso. Para que o Senhor está falando isso? Vede, para que ninguém vos engane. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, minhas filhas têm 2 filhas casadas e uma que ainda vai casar. Elas vão ter filhos, vão ter netos, eu vou ter netos. Gente, eu vou ter que preparar, como estou fazendo as minhas filhas e depois os meus netos, muito embora isso seja problema do pai e da mãe também, dizer, olha, as coisas vão acontecer assim, elas vão piorar, você vai ser perseguido, por causa do nome de Jesus pode ser que você seja morto. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Porque a palavra deles não garante, está dizendo que isso vai acontecer. Mas você está avisando já para a gente que isso vai acontecer, para a gente se preparar. Porque se tiver que passar por ele, nós teremos que passar. Para que no final a gente tenha a coroa. Os saduceus, os fariseus, quando Jesus falou, né, que vocês conseguem saber do tempo, né, no futuro, eles continuaram da mesma forma, muitos deles, porque eles viram os sinais anteriores, viram os sinais presentes, mas não tiveram uma decisão. O Evangelho ele quer que você tome uma decisão, você tem que decidir. Tá? Olha, eu não estou dizendo com relação ao livre-arbítrio, não. Existe uma parcela, porque você está com o coração aberto, a palavra te toca, você não tem como reagir. Aí depois você tem que trabalhar a sua salvação também, é sinergética. A sua salvação não, a sua santificação. Mas tem que ter, você tem que estar disposto a fazer isso. Né? Então, você tem que tomar uma decisão. Os fariseus e saduceus daquela época, nem todos fizeram isso. O que aconteceu? Eles viram de verdade, ouviram e não tomaram a decisão, aquilo que nós falamos aqui, né? Salvo, né, suas importâncias, com relação à reunião de oração. A gente sabe que é importante, a gente tem certeza que é importante, a gente faz na nossa casa, a gente se move através dela, mas na hora de vir para a igreja, opa, não sei, tal. Reunião de oração, quarta-feira, verde e amarela, que a gente chama, onde nos reunimos para orar pelo país. Tá, tem 3 ou 4, 5. Tá, então, depende da gente sair para poder fazer a coisa, para poder se alimentar, para poder se fortalecer. Lucas, me ajuda aí, por favor? Agora foi. O tempo exato, como já falamos, é desconhecido. Não tem jeito. Jesus falou que só Deus é que sabia. Deus Pai é que sabia. E os sinais, eles estão previstos, estão escritos desde o Novo Testamento até o tempo de agora. Até o tempo de agora que eu digo com relação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, está tudo ali, gente. Está tudo escrito. Ah, não leio o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é difícil. O livro de Apocalipse é interessante, sim. Tem as suas dificuldades, sim. Tem a sua alegoria, sim. Mas está com dúvida, não sei o que, pede ajuda, Zé Inácio. Ele consegue lá umas apostilas boas, lá ele sabe tudo também disso. Então, do pastor Leandro. Gente, é isso. Tem que conhecer aquilo que vai acontecer para que a gente possa estar preparado. Temos que ler o livro do Apocalipse. Nas igrejas, normalmente, não se prega sobre o livro do Apocalipse por conta da sua dificuldade, mas tem que ser falado. Como é que a gente vai saber? Noré? Tem que entender também disso. No ano que vem vai ter EBD sobre o Apocalipse. Nós estamos falando de escatologia. Estamos falando de Apocalipse, sim, mas também falamos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de 1 Tessalonicenses e de 1 Carta de Pedro, onde as coisas elas são esclarecidas. Eu estou com sinal, né, gente? Me perdoa então. Desculpa. Eu vi um sinal, pensei que fosse já só o primeiro. Me perdoe. Você ora, Preto? Gente, ficou alguma dúvida? Meio corrido, né? Mas ficou alguma dúvida? Fale, minha irmã. Glória a Deus. Isso.
Eu não sei quem foi que falou. Se Jesus, né, se eu morrer hoje, eu estarei com Jesus. Né? Se porventura dormir e morrer, estarei com Jesus. Se porventura dormir e acordar, ele estará comigo. Então, quer dizer, o crente, aquele que verdadeiramente é cristão, né, como diz Paulo, né, viver, morrer é lucro. Né? Você ora, Preto, por gentileza? Para a gente encerrar. Me perdoe, gente, orar ali, eu não percebi. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia na sua presença. Obrigado pela oportunidade, pela felicidade de estar na sua casa mais um domingo, ó Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui, pelas famílias aqui representadas, Senhor. Obrigado especial aqui pela vida do Amado, pela vida do Reverendo Sebastião, Pai, que estão sendo usados por Deus para trazer instruções significativas para nossas vidas, Pai. Ó Deus, que isso seja abençoando eles, fortalecendo a sua fé, juntamente com suas famílias, Pai. Que nós possamos estar também com o coração aberto para aprender mais de Ti, Pai. Possamos estar buscando diariamente no estudo, Pai, da Sua palavra. Possamos estar sempre nos colocando em oração, Pai, em leitura, Pai, da Sua palavra, Pai. E possamos ser fortalecidos na nossa fé. Abençoe nossas famílias também, leve agora em paz para casa, Pai. Deus abençoe o decorrer desse dia, que nós possamos comer ao nosso lado. Possamos estar aqui à noite novamente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Mais uma vez, desculpa, eu estava esperando o segundo sinal, ele não veio para mim até agora. Mais preocupado com fazer o novo grupo. Beleza.